Vocês estão vendo a tela cheia aí? Sim. Pronto, introduçãozinha sobre o Git. Só explicando aqui o que é o Git. O Git é um sistema de controle de versões distribuído que foi criado pelo Linus Torvalds. Eu não sei se vocês sabem quem é esse rapaz. Alguém sabe aí quem é? Eu não. Linus Torvalds. É só o criador do Linux. É do Linux, é. Ele é só o cara. Para mim, o cara que criou na mesma vida o Linux e o Git deveria estar numa estátua dele maior do que uma estátua da liberdade. Eita. Criou só as duas melhores invenções tecnológicas que existem atualmente. Ele permite que desenvolvedores rastreiem e controlem mudanças no código-fonte ao longo do tempo, colaborando de maneira eficiente com os desenvolvedores. E o mais engraçado é por que ele criou o Git, né? No próximo treinamento eu explico. Nesse aqui eu acho que eu não explico, não. Aí, por que usar o Git? Facilita a colaboração entre membros da equipe, permitindo que múltiplas pessoas trabalhem no mesmo projeto simultaneamente. Melhora o gerenciamento do histórico de versões do projeto, possibilitando visualização de mudanças e recuperação de versões. Vocês estão entendendo o que isso quer dizer? Você tem todo o histórico de tudo que aconteceu e fica tudo versionado. Se por acaso alguém fizer uma besteira no código, eu consigo pegar e voltar para o estado anterior. Facilitar a detecção e resolução de conflitos. Quando duas pessoas alteram o mesmo arquivo, ele tem mecanismo de merge e de resolução de conflitos que facilita fazer isso. Aumentar a produtividade, uma vez que permite criação de branches para trabalhar em recursos ou correções específicas sem afetar o código principal, que é uma das formas que a gente normalmente trabalha na Coders. E facilita a integração contínua e o desenvolvimento ágil, contribuindo para a qualidade e velocidade do desenvolvimento do software. A integração contínua é a questão de a gente estar sempre colocando coisas no ar e estar sempre atualizado com o repositório com as últimas versões. Tem a integração contínua e tem a entrega contínua. São duas coisas que também é chamado normalmente de CI e CD, né? CI é Continuous Integration, CD é Continuous Delivery. Continuous Delivery é o processo de quando chega no final de um sprint, simplesmente a aprovação de um pull request faz a integração, faz o merge das branches que estavam sendo desenvolvidas com a branch principal, e nesse processo automaticamente é disparado uma automação que faz a build e publica, no caso se for um sistema, ou seja o que for, e publica o sistema no ar, pelo simples fato de ter aprovado a branch, ter feito o merge da branch com a branch de publicação. Então, a gente não tem trabalho de manualmente publicar aquelas alterações, o próprio Git consegue integrar e fazer isso. Como instalar o Git? No Mac pode usar o Homebrew, usando Brew install o Git, ou baixar o instalador nesse endereço. No Linux, instala o Git através de gerenciador de pacotes, como por exemplo o apt, sudo apt-get install git, para um Ubuntu-Deb, ou sudo yum install git para o Fedora. Para Linux, eu não vou, ou para Linux, para Windows, eu não vou perder tempo falando sobre isso. Não, estou brincando. Para Windows, você pode acessar também lá acessar o site do Git e baixar lá o instalador. Eu não sei se eu estou enganado, mas eu acho que tem uma versão do Brew para Windows, ou se não tem, tem um chocolate aí, que também eu acho que dá para usar. Chocolate. O chocolate aí, tu pode fazer um chocolate e tal, tipo isso aqui, chocolate install Git. Que é pago, né? Quando eu usei não era não, talvez o pago é só, tem alguns recursos extras. Eu acho que a diferença é só essa. Ok. Vamos continuar aqui. Deixa eu ver se está tudo ok com a gravação, apresentando. O áudio está tudo ok, pronto. Configuração, uma das coisas básicas para configurar o Git inicialmente é esse aqui, é fazer esses comandos, o git config global username, põe o teu nome. Pessoal aqui,
por favor, não confunda isso aqui com outra coisa. Isso aqui é porque o projeto que a gente estava trabalhando se chamava Farmácia de Plantão. Então, ficou um FDP aqui. Depois eu vou mudar isso aqui. Foi muito Então, confuso no começo. ficou... Você bota os mesmos dados do GitHub? Ou é aleatório, assim? É bom que tu põe o mesmo dado do GitHub, porque o GitHub vai integrar e vai conseguir mostrar, por exemplo, a foto que tu tem lá no GitHub, vai aparecer lá no VS Code ou na ideia que tu esteja usando, fica mais bem integrado se tu fizer isso. Se não fizer, lá no Git vai aparecer informações conflitantes, vai ficar, teu usuário é um, teu e-mail lá no Git é um, mas vai ficar aparecendo que quem comitou foi uma pessoa com outro e-mail. O que não vai impedir o commit, mas vai ficar estranho no histórico do repositório. E se tu não quiser fazer globalmente, tu pode tirar esse menos global e fazer só no teu repositório que tu está trabalhando. Por exemplo, se eu trabalho para 2 empresas, e numa empresa eu uso o e-mail de uma empresa, no outro e-mail eu uso o e-mail de outra empresa. Então, eu posso entrar no repositório específico da empresa, por exemplo, vocês não vão conseguir ver agora porque eu estou compartilhando Ele não só. tem aquele comando "-dev", não? Funciona para ele, né? Não, a questão é que menos dev não faz sentido para essa situação aqui. Menos dev é se tu quer instalar uma biblioteca só no ambiente de desenvolvimento. Isso aqui não tem a ver com instalar no ambiente de desenvolvimento ou não. Isso aqui tem a ver se tu quer que todos os teus projetos Git tenham essa mesma configuração, ou se tu quer que um projeto específico tenha essa configuração e outro projeto específico tenha outra. É tipo menos dev, mas só que é uma intenção, a finalidade é diferente, o que ele está tentando fazer é outra coisa aqui. Os conceitos, o que é um repositório. Repositório é o local onde o projeto e o histórico de versões são armazenados. O repositório pode ser local, ele pode estar no teu computador, normalmente ele está no computador de todo mundo, ou pode ser remoto, no servidor, como o GitHub, GitLab, Bitbucket, essas coisas. Ele contém todos os arquivos, branches, commits, informações de configuração do projeto. Para ficar bem claro, o repositório, vamos dizer que a gente tem lá o nosso Git lá, que está o projeto lá. Então, isso aqui é como se fosse o repositório do Git, que é o que a gente chama de repositório remote. Mas cada desenvolvedor que fez um clone desse repositório, também vai ter um repositório local, que é um repositório local, um outro repositório e outro. Uma das vantagens do Git é essa. Todo mundo que tem um repositório, um clone de um repositório, tem todo o repositório na sua máquina. Por exemplo, se por acaso eu perder, imagina que o GitHub pegou fogo lá no data center dele, perdeu tudo. Tu não perde nada, porque toda a cópia do repositório que está lá no GitHub, tu tem na tua máquina e tem na máquina de cada pessoa que está trabalhando. É diferente de alguns controles de versões que a gente usava antigamente, como o CVS e o SVN. É bem mais antigo, acho, não é do tempo de vocês, não, mas eu cheguei a usar muito os dois. Porque ele deixava sempre todo o histórico, tudo no servidor, e na sua máquina ficava só o que você estava trabalhando. Aqui não, com o Git você tem uma cópia total do repositório em cada ambiente. Os commits. O commit é uma fotografia, como se fosse o estado, como eu disse, o estado do projeto em um momento específico. Você quer saber como é que ele estava naquele momento. É como pegar uma fotografia tua há 4 anos atrás. Ali é como tu estava há 4 anos atrás. Ele registra as alterações feitas nos arquivos, junto com uma mensagem explicativa e informações sobre o autor. Cada commit possui um identificador único, que é um hash, que permite referenciá-lo posteriormente. Aqui tem um exemplo. Por exemplo, teve o commit 1, ele gerou um hash, depois eu fiz outra alteração e comitei de novo, gerou outro hash. Além do hash, tem isso aqui que ele está falando, tem uma mensagem e tem o autor que fez, as informações do autor. Então, cada commit vem um hash aqui, e os commits, eles são, não lembro qual é o nome do termo, mas eles são encadeados, que ele consegue saber, nesse commit aqui, qual é o commit anterior a ele consegue rastrear o que vem antes dele, para não ter perigo de eu não saber, eu quero voltar um commit atrás, como é que ele vai saber para fazer? Ele guarda a informação do commit anterior.
Ele guarda o hash do commit anterior. O commit 4, ele tem o hash do commit 3 salvo dentro dele. Se eu quiser voltar, ele sabe qual é o hash do que vem antes dele. Ele não tem do que vem depois, ele tem sempre do que vem antes. As branches é uma ramificação do projeto. Viu que no commit ele é linear. Ele sobe aqui dentro de uma única branch, de um único ramo. Já a branch, que a tradução da branch é ramo, né? É uma ramificação do projeto que permite desenvolver recursos ou correções de forma isolada, sem afetar o código principal. O branch master ou main é geralmente a versão estável do projeto. É uma forma que a gente adota. Antigamente, a branch principal sempre era master, mas o GitHub, por exemplo, agora adotou a nomenclatura main. Então, normalmente, se o projeto você cria no GitHub, ele começa com branch main. E onde fica estável. Oi? Quando aparece a origem. Oi? Quando aparece a origem. Exatamente, eu vou voltar para essa parte aqui. Aqui, por exemplo, é para eu especificar de qual origem eu quero fazer alguma coisa. Por exemplo, o repositório remoto, eu posso dizer que eu quero fazer um pull da origem remote, ou seja, ele vai pegar os dados que estão nesse repositório, ao invés de pegar desse, ou desse, ou desse, entendeu? A origem é para eu especificar de qual repositório eu estou me tratando, eu estou me referindo. Quando eu vou dar um comando, eu digo origem e de qual é a origem que eu quero utilizar. Os branches podem ser criados, mesclados ou excluídos conforme necessário. Isso aqui é um exemplo aqui, por exemplo, se eu, usando essa imagem, eu posso exemplificar dizendo que aqui é o projeto como começou, aí eu fui desenvolver um novo recurso para o projeto. Eu criei uma branch para esse meu recurso, fiz um commit, fiz outro commit, e fui trabalhando aqui, fazendo outro commit. Bem aqui, alguém criou um outro ramo e trabalhou fazendo alguma melhoria em algo que eu estava... Enquanto eu continuei trabalhando aqui na minha branch, outra pessoa passou a trabalhar aqui com o que eu tinha a partir desse momento. Depois ele fez um merge. Né? Depois a pessoa faz um merge de volta para dentro da minha branch e vem para cá e uma hora eu posso mandar para a master. O merge é o processo de juntar dois branches, incorporando as alterações de um deles dentro da outra. Durante o merge, o Git tenta resolver automaticamente conflitos entre os branches. Se duas pessoas mexerem em arquivos diferentes, vai ter um conflito. Na verdade, não acontece conflito. O Git, na mesma hora, já consegue perceber que se mexerem em arquivos em coisas diferentes, não há conflito, ele só junta o de um com o do outro, o que mudou num, o que mudou no outro. Se houver conflitos que o Git não sabe resolver, existe também os conflitos, quando duas pessoas mexem no mesmo arquivo, ele também consegue perceber, em alguns casos, o que deve ser, usando a lógica que ele tem internamente, mas em alguns casos ele não vai perceber. Se alguém mudou, por exemplo, de uma variável lá que era uma variável inteiro, número 10, outra pessoa mudou essa mesma variável para 20. Aí o Git vai ficar confuso, vai dizer qual, no final das contas, é para ser o quê? 10 ou 20. E aí acontece aqui, se houver conflitos que o Git não consiga resolver, é necessário resolver manualmente antes de concluir o merge. O Git vai dizer que tem conflitos que ele não conseguiu resolver e vai pedir para tu resolver para ele, para tu dizer, no final das contas, isso aqui é 10 ou é 20. Aí tu vai lá e diz, não quero que seja o 20. Pode falar. Beto, mas assim, tô nessa feature aí verde, né? Tô lá mexendo, vamos supor que tem um botão lá. Aí quem tá nessa branch roxa aí, Sim. atualizou esse botão, deixou ele mais moderno. Sim. Quando eu fizer a merge, o meu botão fica o dele ou fica o meu? Tu escolhe. Aí é o que tá. Não, aí o que tá. Se imagina que tu mexeu no background do botão e ele mexeu na borda. Então o Git ele é inteligente o suficiente para entender. Esse aqui alterou a borda, esse aqui alterou o background. São duas coisas diferentes. Então eu vou juntar os dois. Vai ser alterado tanto a borda que esse fez, como vai alterar o background que esse fez. Agora, se os dois alterarem a borda do botão, aí sim, aí o Git vai dizer, não sei qual é dos dois que está certo aqui. Então, alguém me informe qual dos dois eu vou ter que aceitar.
entendeu? E os dois faz a merge, no caso. Ou então, ou só eu que estou fora do... Uma merge é de uma branch, é from to, né? É de para, é de uma branch para outra. Não é... Então, no caso, é eu que faço para voltar para outra, né? É o desenvolvedor que vai fazer para onde ele quer que vá. Eu quero Eu tinha essa fazer... dúvida, essa questão da feature. Eu puxei para o lado, né? Fiz uma nova branch. Estou Sim. lá fazendo a modificação. Eu é que tenho que fazer o mesh para voltar para essa roxinha aí, no caso. Existem dois casos. Diz aí, Rafael. Eu até levantar a mão para não atrapalhar, tem a opçãozinha aqui. Tu vai passar por isso agora, por exemplo, tu tá na tua branch X e tem a branch Y que a Erika tá trabalhando e lá tem um botão que tu quer. Tu tava trabalhando nele, mas ela fez uma melhoria nesse botão. Tu vai dar um git merge na branch dela e trazer o que ela fez para tua. Aí tu vai decidir o que tu quer. No momento que der o merge, ele vai ver lá no botão da Erika, o background tá rosa e no meu tá verde. Ele vai mostrar, ó, tá conflito aqui, qual dos dois vai ser o certo. Aí tu vai colocar, qual que tu vai aceitar. Vou querer o da Erika, aí pronto, tu fez o merge com a alteração dela. O próprio IDE, dependendo de qual ferramenta tu usa para resolver o conflito, ela te mostra as duas opções que tem e vai te perguntar qual das duas é que eu aceito. É o background verde ou o background rosa? Aí tu vai dizer, Essa dúvida que eu tinha. Hã? Era essa a dúvida que eu tinha, que eu tava querendo pegar o botão dela e não tava... É exatamente isso aí que tu vai passar já, imaginei, que era isso, por isso que tu Tem tava perguntando. tem duas situações. Tem a situação que tu faz um merge de uma outra branch para dentro da tua que tu tá trabalhando, para tu trazer a atualização de outra branch para a tua. E tem a situação que foi a que tu me perguntou originalmente, quando tu terminou de desenvolver, não sei se foi isso que tu falou, tô trabalhando na minha branch, terminei de desenvolver. Quando tu termina de desenvolver, tu não vai pedir um merge daquela branch para a tua, tu vai fazer o processo inverso. Vai fazer uma solicitação de merge request, que a gente chama, uma requisição de merge. Onde tu vai pedir para mesclar a tua branch na branch principal do projeto, para entrar, para ser integrado no projeto principal. São duas mãos. Um caso é tu trazer de outra branch para a tua, e outro caso é tu pedir para botar da tua em outra. Pode fazer as duas coisas. Pode fazer um merge direto para a tua e pode fazer uma solicitação de merge para outra branch. Entendeu? O push. O push do Git é um processo de enviar as alterações locais, os commits. Quando tu faz um commit, deixa eu ver se ele fala aqui ou se eu falo. Deixa eu terminar de ler. Quando tu faz um commit, as alterações locais feitas em um repositório local, ok. O push é o processo de enviar todas as alterações locais, são os commits que tu fez do repositório local para o remoto, como o GitHub, GitLab ou Bitbucket. Essa ação permite que outros membros da equipe acessem e colaborem com as mudanças realizadas, mantendo todos atualizados e sincronizados. Tu tem o teu repositório local, tu fez alterações nele, tu fez vários commits. Quando tu faz um commit, esse commit está ficando no teu repositório, no teu computador, ninguém tem acesso além de ti. Se tu quiser que toda a equipe possa ter acesso, tu tem que fazer um git push, que é pegar tudo que está no teu repositório local, enviar para o que está no remoto. No nosso caso aqui, o GitHub, que a gente usa. E aí, quando ele subir para o GitHub, outra pessoa pode pedir para atualizar o repositório local dela com os novos dados que chegaram no repositório remoto lá do GitHub. Aí ele vai baixar tudo que está lá para a máquina da outra pessoa. Tu envia e a outra pessoa baixa, entendeu? O que mais? Aqui um pouco dos comandos, que é o git init. O comando git init é utilizado para criar um repositório local. Ele cria uma pasta oculta dentro do teu projeto, chamado .git. Ela fica oculta, tu pode, se for no Windows, tu pode mandar exibir os arquivos ocultos, tu vai ver. No Linux também dá para fazer isso. Só mandar exibir os arquivos ocultos. E dentro dessa pasta fica armazenado todas as informações do Git. Use esse comando quando você deseja começar a rastrear um projeto existente com o Git ou criar um novo projeto do zero. Git clone, que é o processo inicial de clonar um projeto, de baixar de um repositório remoto para a tua máquina local. Então, tu faz esse comando git clone, passa a URL do repositório remoto e ele vai baixar. Tu tá nesse repositório remoto para tua máquina, né?
O Git ADD. O Git ADD é usado para adicionar arquivos modificados ao índice, que é a área é o staging area que a gente chama, ao índice do Git, preparando-os para ser incluído em um commit. Sempre que tu vai enviar uma alteração para o remoto, você tem que fazer 3 coisas. É fazer o Git ADD para adicionar uns novos arquivos e alterações que tu fez ao índice do Git. Depois fazer um commit, que é para tu informar, deixar uma mensagem, informar que alterações foram feitas. E um push, para tu pegar tudo que está na tua máquina, o commit que tu acabou de fazer e enviar para o remoto. O ADD é para isso, é para tu adicionar ao índice do Git. Você pode adicionar arquivos individuais ou usar padrões globais. Aqui eu estou adicionando um arquivo individual, git add src main controller.php, e se eu quiser adicionar tudo, imagina que eu tenho 1000 arquivos lá, e eu não quero ir adicionando de um por um, eu posso botar só git add ponto, e ele já adiciona todos de uma vez só. Git commit é o comando usado para fazer o commit. O comando é esse, git commit -m, que representa a mensagem, e aí, entre aspas, colocar a mensagem, implementar o login do usuário. E tu pode usar o git add -a junto com o commit. Opa, peraí. Deixa eu só ver aqui que eu acho que eu estou me confundindo. Cada commit deve ter uma mensagem associada que descreve brevemente as alterações. Essa mensagem é adicionada usando a opção "-m", seguida entre aspas, git commit e tal. Ao criar um git commit, as alterações são registradas, não fala. Mas eu acho que o correto é o git commit -a. Não é git add -a, não. Acho que isso aqui está errado. Quando fala um git commit -a, ele já faz automaticamente o add para ti aqui. Não precisa fazer o add, automaticamente ele faz. Git status. Luiz, desculpa. Oi? Não é AM, não. Git, commit, que adiciona e faz a mensagem. AM. Isso, é só. é git Tu falou AM. Não, calma lá. Pera. Tu pode colocar. Isso aqui são opções do comando commit. Então, tu tem o comando git, tu tem. Eu esqueci agora como é que chama cada sequência. Tem o comando. O inicial, init, o add. Não. Quer que eu te lembre? Git é o comando, commit é. Commit é. Não sei agora. Aí o M é como se fosse a propriedade. Não lembro agora, teria que ver isso aí. Mas aí tu pode ter várias propriedades aqui. Tu pode dar git commit -m e também -a. Tu pode juntar o -a tudo num comando só. Uhum. Posso fazer git commit -m, -a. Na verdade, a sequência seria git commit -a, -m e a mensagem. Status, mostra o status atual do repositório, incluindo quais arquivos foram modificados, adicionados, removidos e quais estão prontos para ser comitados. Ele também informa qual é o seu branch atual, se ele está à frente ou atrás do branch remoto. Isso quer dizer, se quando tu fez commit no teu branch, mas ainda não tem nenhuma atualização no branch remoto, ele diz que teu branch está à frente. Se alguém mandou atualizações para o Git remoto, ele vai dizer que o teu está atrás, porque tu ainda não baixou aquela atualização. É indicando se é necessário fazer pull ou push para sincronizar as alterações. Git log exibe o histórico dos commits do repositório, mostrando informações sobre cada commit, como o autor, a data e a mensagem de commit. Ele permite navegar e entender o histórico de alterações do projeto e identificar os pontos específicos no tempo. Há várias opções para personalizar a visualização, como o online, que é para mostrar provavelmente uma linha, o gráfico, ele mostra em um formato de gráfico, e o pretty. Eu não sei se eu vou tentar compartilhar minha tela aqui de novo, eu não sei se ele vai parar a gravação. No final eu compartilho para mostrar um pouco disso aqui. Trabalhando com branches. Git branch lista todas as branches locais, destacando o branch atualmente ativo. Ele também pode ser usado para criar ou excluir branches com a opção -b para criar ou -d para excluir. Vou botar
git branch -b e bota o nome, tá criando uma branch nova. Tá -d, tu tá deletando a branch. Checkout, ele muda o branch ativo, atualizando os arquivos do diretório de trabalho para corresponder com a versão do branch selecionado. Também pode ser usado para restaurar um arquivo para um estado específico, por exemplo, git checkout, nome do branch, ou git checkout, hash do commit e o nome do arquivo. Se quiser restaurar um arquivo naquele commit. Mas o git checkout ele já está ficando um pouco obsoleto. Ele já existe as novas versões do Git, tem um comando chamado git switch, que é um pouco mais objetivo com a intenção dele, que é dizer que tu quer trocar de branch. Tu bota git switch o nome da branch, quando tu precisa trocar para outra branch. Git merge é quando tu quer fazer aquela questão do merge que eu falei. Ele combina as alterações de um branch com o outro, incorporando os commits do branch de origem no branch de destino. Sempre que tu faz um git merge, o merge vai ser de fora para dentro. Vai pegar a branch que tu tá atualmente e vai pegar a branch que tu informou aqui no merge e vai trazer o que tem de novo nela para dentro da tua branch que tu já está. É como fazer um merge de um branch de recurso, correção no branch principal, mas também para integrar alterações. Durante o processo de merge, o Git tenta resolver conflitos automaticamente, mas pode ser necessário resolver manualmente. Verificar o status do histórico. Com o Git status, tu pode fazer isso aqui. Git status, ele vai dizer qual a branch tu tá, ele vai dizer on branch hotfix, ou seja, está dizendo que a branch que tu tá atualmente é hotfix. Aí já dá essa outra mensagem. Your branch is up to date with origin hotfix. Ele está dizendo que a tua branch está atualizada com a branch remota, com a origem. Ou seja, o que tem na tua branch agora é a mesma coisa que está na branch do servidor remoto. Nada para comitar, árvore de trabalho limpa. Então, é um tipo de resposta que ele dá, dependendo das alterações que foram feitas. Git log. Comando git log exibe o histórico de commit do repositório, mostrando informações sobre cada commit, como autor, data e uma mensagem de commit. Permite navegar e entender o histórico de alterações do projeto, identificar pontos específicos no tempo. Há várias opções para personalizar a visualização do log, como eu já tinha mostrado isso. E aqui ele mostra o commit, foi feito na master, quem foi o autor, qual foi a data e hora, e o que foi alterado. Alterou o profile PHP e fez uma correção na indentação e adicionou espaços ao redor dos statements. Trabalhando com remotos, aqui a história do GitHub, GitLab e Bitbucket lá. Comando git remote lista todos os repositórios remotos conectados ao seu repositório local. Ele também pode ser usado para adicionar ou remover repositórios remotos com as opções add ou remove. Sintaxe git remote. Eu vou logo exibir aqui o meu terminal para ir exemplificando algumas coisas para vocês. Você não consegue ver meu terminal agora, né? Vou parar a apresentação. Não. E vou apresentar uma tela inteira. Pronto. Vou entrar aqui no projeto. CD Projects. Pegar aqui farmácia de serviços. Vou agora, então. Se eu fizer aqui um remote, ele vai mostrar que o meu remote é o origem aqui, que é o que ele mostrou aqui. Se eu der o git status, lá mostrei, ele vai mostrar que eu estou na branch master e está tudo atualizado. Se eu fizer uma alteração, vou botar aqui um test.txt, vou criar um arquivo novo aqui. Quando eu der agora o git status de novo, já vai dizer que eu estou no ramo master, mas minha branch está atualizada com a origem master, mas eu tenho arquivos não monitorados ainda. Ele está dizendo, utilize o git add, mas o nome do arquivo para incluir ele no monitoramento do git. Nada adicionado ao envio, mas arquivos não rastreados estão presentes.
Git add para registrar. Posso fazer aqui o git add. Oi? Luiz, como é que teu Git tá em inglês e português ao mesmo tempo? Não sei. É isso mesmo, vai. Pronto, eu fiz aqui o git add. Vocês viram que até eu estou usando aqui no meu terminal um plugin que mostra algumas coisas. Está dizendo que tinha um arquivo não monitorado. Agora ele está dizendo que tem um arquivo adicionado. Se eu der agora o git status, vai dizer agora que mudanças a serem submetidas. Está dizendo que eu tenho um novo arquivo, que é o teste.txt, que era esse mesmo aqui. Ele ainda não estava pronto para ser comitado. Quando eu faço o add, ele fica pronto para ser comitado. Aí eu posso fazer um git commit -m, colocar aqui add test file. Pronto. Ele diz aqui que criou aqui, isso aqui é o hash do commit, que eu disse que cada commit tem um hash, que foi na branch master, adicionou esse arquivo, e que ele está falando o que aconteceu. Se eu der de novo o git status, vai dizer que o seu RAM está à frente da origem master por uma submissão. Está dizendo que eu já tenho mais coisas aqui no meu computador do que o que tem lá no repositório remoto. Aí ele pede para usar o git push para publicar minhas alterações, para eu colocar lá para que outras pessoas tenham acesso. Certo? O que eu posso fazer mais aqui? Vou deixar isso aqui para vocês irem acompanhando. Voltando aqui para a apresentação, git fetch. O git fetch baixa alterações do repositório remoto para o local, mas não faz a integração, não faz merge do que estava lá com as tuas branches. Ele permite revisar as alterações antes de incorporar no branch. Posso fazer aqui um git fetch. Ele vai baixar, vai saber o que tinha lá no remoto, porque às vezes alguém mandou coisa lá para o remoto, alguém fez alterações e comitou e fez um merge lá. E aí ele vai baixar para mim local, vai atualizar, porque ele precisa saber, por exemplo, quando ele diz isso aqui, que a minha branch está atualizada com a origem, ele vai dizer baseada com esse fetch. A última vez que ele fez o fetch. Porque ele não vai fazer o fetch aqui. Ele vai pegar a mesma vez que fez o fetch e vai dizer, não, tá tudo igual. Mas quando eu fizer um fetch, ele pode ver, ele vai lá, verifica se tem alterações. Se tiver, ele já vai dizer na próxima vez que não está mais up to date, não está mais atualizado. O git pull, para me trazer, se você trazer alterações de lá, eu vou aqui com o git pull, no caso aqui, vamos ver se tem alguma coisa, ele está dizendo que não tem nada para trazer, está tudo atualizado. Git push, que é para me enviar. Pronto, eu tenho o git status aqui, essa alteração aqui, está dizendo que meu RAM está na frente por uma submissão e está pedindo para fazer o git push. Se eu fizer o git push, vou enviar lá para o remoto, enviou lá para o meu GitHub, farmácia-de-serviço.git, e pronto, agora se eu der um git status, ele já disse que está atualizado, não está mais como estava aqui, dizendo que estava por uma submissão. Continuando, resolvendo conflitos, isso aqui que é a parte um pouquinho que o pessoal se enrola. Os conflitos de média ocorrem quando duas pessoas alteram a mesma parte do arquivo simultaneamente e o Git não consegue determinar qual versão deve prevalecer. Imagina aqui essa situação. Alguém deletou uma linha, essa linha foi deletada nesse arquivo e nesse aqui ela ainda tem. Então, isso aqui vocês acham que vai acontecer o quê? O Git sabe o que fazer nesse caso? Alguém sabe aí dizer? Como é, Sabe Luiz? não. Esse exemplo aqui, ó, uma linha foi deletada desse arquivo aqui, ó. Tá vendo que tinha uma linha aqui, mandatory parameters. Isso aqui isso aqui é as alterações do servidor e essa aqui é as alterações que eu fiz no meu computador. Eu removi uma linha. Só que lá no servidor tinha essa linha aqui. Então, qual vai ser o resultado? O que vai vir aqui no result aqui, que é o merge final?
E tu deletou, não? Não, Exatamente. vai mostrar. Vai. Porque essa linha ela não foi adicionada, essa linha já existia e eu deletei. Se ela já existia e eu deletei e ninguém fez nada, então é porque isso significa que é para ser removido. Aqui foi uma linha modificada. Aqui tinha escrito uma coisa aqui e aqui escreveram outra coisa. O Git ele vai ver de acordo com o que foi modificado, se foi tipo um mesmo caractere, e vai, se for o mesmo, ele vai gerar um conflito. Se não for, ele simplesmente aceita as duas alterações. Aqui eu adicionei uma nova linha e não existia essa linha. Então, o que ele vai fazer? Ele vai adicionar essa linha aqui. Agora, aqui tem um conflito. Uma pessoa adicionou uma linha aqui e outra pessoa adicionou duas linhas aqui. Mas essa pessoa que adicionou as duas não adicionou o que está nessa e essa aqui não adicionou nenhuma dessas duas aqui. Aí o Git vai marcar um vermelho aqui e vai te perguntar o que tu quer fazer. Tu quer deixar essas duas linhas? Tu quer deixar só uma? Ou tu quer juntar essas duas com essa aqui e ficar 3 linhas? E aí tu vai dizer para ele o que quer fazer. Resolvendo conflito, tem mais uma forma manualmente. Aqui é uma forma meio com interfacezinha amigável e aqui é uma forma que tu pode também resolver manualmente. Eu sempre resolvo manual, ó. E tu resolve apagando esses códigos aqui. Não, quando eu aceito ele já apaga normalmente. Hã? Não tem a opção ali accept current ou accept incoming? Então tu faz automatizado. Tô falando de outra coisa. Exatamente. Ah, sim, entendi, beleza. Estou dizendo aqui, tu procura onde tem as marcações no código, com essa marcação aqui, maior, 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 que é isso aqui. Não, faço isso menor, não. menor, menor, raise branch. Aí tu pode editar o arquivo, remover isso aqui. Ele vai marcar aqui, o head é as alterações que tu fez atualmente, e aqui é o incoming change, é as alterações que vieram do remoto. Aí tu vai manualmente apagar essa parte aqui do head, essa parte do raise branch, tirar esse igual a igual do meio e definir o que tu quer que fique aqui onde está tendo conflito. No caso, o VS Code, ele te dá essa opçãozinha aqui em cima, accept current, accept incoming ou accept both. Então, se tu clicar aqui, ele automaticamente faz para ti, que é o que o Rafael falou. Boas práticas, mensagens de commit devem ser claras e concisas, escrever mensagem de commit que descrevem brevemente as alterações, facilitando a compreensão da história do projeto. Uso adequado de branches, utilizar branch para desenvolver recursos ou correções isoladamente, sem afetar o código principal, e faça o merge quando estiverem prontos e testados. Sempre depois de pronto e testado, faz um merge para incorporar na branch principal. Fazer commits atômicos, isso aqui é uma coisa bem importante. Faça commits pequenos e focados em uma coisa específica, que represente uma única alteração lógica, facilitando a revisão e rastreabilidade das mudanças. Por exemplo, a Érica lá no projeto precisou fazer, o Alzinho, no caso, precisou fazer um componente, para fazer a tela dele, ela precisou fazer um componente do background, que é um componente que vai ser usado em outras telas. O ideal seria que ele tivesse criado um outra branch só para o background, e aí ele fazia esse commit, desenvolvia tudo do componente do background lá, e depois ele fazia outra branch para a task dele, que é desenvolver a tela, onde ele pegaria, fazia um merge dessa branch do background para dentro da branch dele, para poder ter o background dentro da branch dele, poder desenvolver e também facilitar para o restante da equipe fazer a mesma coisa. Quem mais precisar do background, vai lá nessa branch que ele só fez criar o background e puxa esse background para dentro da sua branch para você poder trabalhar, entendeu? Esse é o caso ideal que a gente às vezes não faz muito assim, mas seria correto de fazer. E manter-se atualizado com as alterações dos outros. Fazer pull e fetch regularmente para se manter atualizado com as alterações dos outros membros da equipe. E é isto. Tem alguém aí que tem alguma Show de bola, Luiz. mais? Só com esse fetch aí, Luiz. Oi? O fetch é quando eu quero uma atualização de outra branch? Não, o fetch ele não altera nada do teu código. Ele só verifica, ele só faz ir lá no servidor e baixar informações de que as coisas foram alteradas.
mas ela não altera nada no teu local. Ela só faz se atualizar. É como se fosse o cara que vai ler um jornal, entra no site de notícias para ler a notícia. Ele vai lá e está sabendo que alguma coisa aconteceu, mas ele não tomou nenhuma ação por isso, mas ele sabe. Se tu for perguntar o teu status da tua branch, ele vai dizer, ó, a tua branch está desatualizada. Lá no repositório lá já foi feita alterações lá no servidor. Entendeu? Aí, se tu quiser atualizar a tua branch, aí tu vai fazer um git pull. Quando tu der o git pull, aí ele vai lá mesmo e vai pegar o que está lá alterado, que ele já sabia que estava alterado, mas que ele não pegou ainda. Aí, dessa vez, ele vai, pega e traz e altera o teu código e joga lá dentro das alterações. O git fetch é só para ele se atualizar. Ele vai pegar informações, vai ler as notícias, as novidades, saber do que está acontecendo. Entendeu? O que atualiza mesmo é o git pull. Quando faz o git pull, aí ele vai pegar todas essas novidades que ele já sabia que tinha e vai trazer de lá e jogar dentro do teu código. Uma coisa a mais aqui é a questão do git flow. Deixa eu só mostrar isso aqui, que é o principal para entender como é que a gente funciona. Uma imagem aqui que é presente melhor. O git flow é basicamente isso aqui. Vou abrir ela em abrir mais uma nova guia e tentar explicar um pouquinho melhor. O processo do git flow é basicamente isso. Eu tenho a minha branch master, que é a branch que é usada para o que está em produção. Produção é o termo que a gente usa para quando o sistema está rodando, está sendo utilizado pelos usuários finais. Então, aqui, o que está na master é o que são as versões. Por exemplo, eu lancei a versão 1 aqui. Aí fiz alterações, tal. Bem aqui, eu coloquei no ar e os usuários já estão usando a versão 0.2. Enquanto eles estão usando a versão 0.2, está toda a equipe aqui trabalhando, fazendo modificações e tal. Quando chegou bem aqui, eu fiz a integração, subi para a Branch Master a versão 1.0 da aplicação e coloco no ar para que todo mundo utilize. Aí como é que funciona? Estou aqui na Master, preciso desenvolver uma feature nova. Antes disso, desculpa, eu tenho uma branch de desenvolvimento. Eu tenho uma branch, são as duas branches fixas que a gente tem. É a Master ou Main, que em alguns casos se chama Main, e a Develop, que às vezes se chama também Stage ou Staging. Mas vamos se fixar nesses nomes que estão aqui. A Master tem o que está em produção. Eu crio uma branch de desenvolvimento, que é o que vai ficar sendo feita a integração de tudo que está, toda nova feature que é terminada por um desenvolvedor, é enviada para a Develop. É feito um merge aqui na Develop, onde tem um testador, normalmente, da maioria das equipes, que vai vir aqui nessa branch, vai estar sempre nessa branch, testando tudo que as pessoas estão fazendo. Tudo que é novo que chega, ele vem aqui e testa aqui. Entrou um novo commit aqui, fez um merge daqui para cá, o testador vai lá e testa. E cada feature, por exemplo, uma pessoa vai trabalhar na tela de login, cria uma branch aqui, fez 2 commits aqui para a tela de login, terminou, manda para desenvolvimento. Outra pessoa está trabalhando na tela do perfil do usuário, faz um commit, fez outro commit e tal. Quando ele terminar, ele também pede para fazer um merge lá no desenvolvimento. E aí tudo vai entrando para desenvolvimento. Quando fechar, terminar, no caso a gente trabalha com sprint de 15 dias. Quando terminar os 15 dias, a gente pega tudo que está no desenvolvimento, que foi testado e está aprovado, e vai fazer um merge para master. Vai fazer colocar no ar. Algumas empresas têm esse processo aqui, que é criar uma release. A release, por exemplo, 1.0, eu crio uma branch lá, uma branch release, coloco lá uma tag nela, e dela eu posso fazer mais alguns testes, fazer mais um commit, uma alteração, alguma coisa que precisa antes de ir para o ar, e lançar para o ar. E tem também essa branch hotfix, que são correções que precisam ser feitas rapidamente, que não dá tempo de passar por todo esse processo aqui. Então, ela é feita direto, ela desce da master, faz a correção, já devolve para a master de volta. Só esse caminho aqui. Tem um erro aqui. Vem aqui, cria uma branch hotfix, corrige, manda de volta para a master. Tipo um erro que tem que ser, um erro de urgência, tem que ser feito por correção urgente.
Então, isso aqui é o que a gente chama de Git flow. Manda. Não, termina a tua explicação aí. Terminei. Terminou? Eu não sei se tu falou disso, porque teve um momento que eu tive que sair aqui, uns minutos. Tu falou alguma vez de alguma coisa de dicas ou padrão de mensagem de commit? Que é uma coisa que eu tenho um pouco de dúvidas. Não, mas tem aqui, Hum. acho que no meu aqui, Luiz Alberto BM. Cadê? O número commit. Não sei qual é o nome do. Não estou no repositório certo. Commits semânticos, eu acho que é uma coisa assim. Professional Commits, é esse aqui que eu estava procurando. Conseguem ver aqui. É uma especificação para dar um significado legível à mensagem de commit para humanos e máquinas. E aí tem toda uma documentação aqui, como é que deve ser feito. A especificação do convencional commits é uma convenção simples para utilizar nas mensagens commit, define regras e tal. Por exemplo, commit contém os seguintes elementos. Ele diz aqui para colocar antes da mensagem um fix, se for uma correção de alguma coisa. Feature, se for a criação de uma nova feature. Breaking change, se for algo que vai, uma alteração que vai quebrar alguma coisa. Aí tem outros tipos aqui, chore, docs, style, refactor. Aí aqui um exemplo aqui. Feature é uma nova feature. Permitir que o objeto de configuração fornecido estenda outras configurações. Aí tem uma mensagem de break change, dizendo que mudou alguma coisa que pode quebrar. Docs, ortografia correta, correção de ortografia, feature, adicionada tradução para português brasileiro, fix, corrigir pequenos erros de digitação. Então, isso aqui é uma coisa que eu posso passar para vocês para dar uma olhada depois. Isso é legal. Então é isso, eu vou aqui parar e vou jantar, que já está na hora também. Valeu, Luiz. Obrigado. De novo. Boa! Mas é o cara. Vou parar a gravação. Valeu, Luiz. Até mais. Até mais, valeu, pessoal. Valeu. Vou trabalhar aqui.